Santo, justo, esposo e pai, conduzir minha família. São José, me abençoai. Meu São José, seu nosso protetor, e nas nossas necessidades, seu nosso provedor. Foste escolhido pra ser... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom a gente começar assim esse nosso encontro, nesta preparação para a grande festa de São José, nosso Pai, nosso provedor, nosso mestre, inspirador da Sagrada Família, Pai de Jesus, esposo de Maria. E hoje a gente vai refletir sobre uma outra característica da personalidade deste homem que é magnífica. Ele era amante da pobreza. E nós vamos falar sobre a pobreza de José, a pobreza que o revestiu. Mas como dizia São Francisco, ou como nós aprendemos com São Francisco, a pobreza que enriqueceu o mundo. A pobreza de Francisco enriqueceu o mundo, e eu diria, São Francisco certamente, ele experimentou a pobreza de José, que enriqueceu a humanidade. A nossa humanidade é o que é porque São José viveu uma pobreza tal que nele se estabeleceu a maior riqueza do mundo. Que mistério é esse, hein, gente? Que mistério é este? É o que vamos refletir agora. E eu já trago para abrir aqui o nosso encontro de hoje uma palavra do Papa Pio XI que diz assim: São José pertence à classe operária e experimentou o peso da pobreza para si e para a Sagrada Família, da qual era o vigilante e afetuoso chefe. Que beleza de palavra. Vamos rezar também? Quero começar com você rezando. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Para continuarmos o nosso encontro de hoje, eu já quero começar de forma impactante. Quero trazer aqui, gente, um relato, mas antes dele, é importante dizer como a igreja olha para a pobreza de José. José ama os pobres e aos desamparados, compreende-os e ajuda-os, porque ele também foi pobre e experimentou as dificuldades da pobreza. Sendo o provisor da Sagrada Família, trabalhava para que nada faltasse do necessário aos que Deus lhe confiara, Jesus e Maria. Quanto ele sofreu em Belém, ao verificar que não podia dar à sua bendita esposa e ao seu Deus encarnado o aconchego de um lar melhor. Quantos de nós não vivem isso, não é? José passou por isso. Depois, quantas dificuldades no Egito, até criarem condições estáveis de sobrevivência. Lembra que ele fugiu para o Egito para salvar a vida de Jesus. Quantas vezes teria feito o trabalho de carpinteiro naquele país e em Nazaré, e não teria recebido o pagamento que lhe fazia falta, a tempo e horas. Imagine-se também, imagine José passando pelas mesmas dificuldades que um trabalhador comum passa, um prestador de serviço que às vezes não é recompensado devidamente ou às vezes até leva um cano. Hoje há tanta gente vivendo situações assim. José viveu. Tantos noivos que precisam de casa, sem bom emprego, sem emprego. Tanta gente que se vê obrigada a fugir das suas pátrias, tantos imigrantes. Ele passou por tudo isso. As congregações religiosas, no início de suas fundações,
fazia uma proposta aos jovens casais e a todos que sofriam todo tipo de carência, de pobreza, que se consagrassem a São José e pedissem a ele que resolvesse os seus problemas como outrora resolveu os problemas da Sagrada Família. Veja, as primeiras congregações religiosas instruíam as famílias, aos pais, aos recém-casados, àqueles que queriam casar. Confiem-se a São José. Ele sabe o que é não ter nada. Ele conviveu com pobreza, com carências. Pois bem, posso dar um exemplo agora? E esse é forte, é lindo. Um fato real, ocorrido séculos atrás. Há muitos anos, vivia em Paris, na França, uma família composta de pai, mãe e uma jovem moça de nome Josefina, que tinha sido batizada com este nome, Josefina, em honra a São José. Aquela família tinha vivido bem por muitos anos, mas o pai ficou doente, uma doença prolongada, e isso fez a família cair em miséria. Não havia o que comer, Josefina não encontrava um trabalho e os remédios começavam a faltar para aquele pai em tratamento. Era o dia 19 de março, como está se aproximando agora para nós. Festa de São José. Olhando para a imagem do seu patrono, Josefina teve uma ideia. Escrever uma carta contando em breves linhas a sua situação. Ela assim o fez e prendeu aquela cartinha na perna de uma pombinha, dizendo-lhe: vai, minha amiguinha, vai aonde São José te mandar, em busca de pão para nós e para ti. Dizendo isto, ela soltou a pombinha, caindo de joelhos junto de São José e suplicando que a socorresse e que socorresse a sua família, o seu pai especialmente, que estava doente. Passaram-se algumas horas, só algumas horas. A campainha da porta tocou. Josefina abriu. Apareceu um jovem senhor, seguido de um criado e um grande pacote. Os pais de Josefina também se aproximaram da porta para ver quem era e o que era. É aqui que mora a menina Josefina? Perguntou o jovem senhor. Sou eu mesma. Queira entrar, por favor? O homem então falou: quero dizer-lhes a que venho. Sou muito devoto de São José e prometi em sua honra não recusar o primeiro pedido que hoje, dia de sua festa, me fosse feito. Estava sentado à minha mesa de trabalho, quando pela janela, de repente, me entrou uma pomba com um bilhete preso à perna. Como vou montar um estabelecimento de roupas brancas, venho convidar a menina Josefina para administrar o meu estabelecimento e também já quero pagar-lhe adiantado o primeiro mês de ordenado, que encontrará junto a este embrulho que trago para si. Quando ouviram o relato de tudo, pai, mãe e filha caíram de joelhos chorando. Imagine a cena. Agradecendo ao seu grande benfeitor São José por ter enviado aquele homem. Aquela casa ganhou uma nova vida. Josefina era uma moça muito simpática, educada, piedosa e pura como um anjo. O patrão notou todas estas qualidades, apaixonou-se por ela e recebeu-a em matrimônio. Foram muito felizes. Na casa deles, em lugar de honra, na sala de visitas, estava a imagem de São José, presidindo aquele lar, iluminada sempre e ornada de flores frescas. A seus pés, uma pombinha embalsamada, lembrando perpetuamente a mensagem que tornou felizes os donos daquela casa. Depois de ouvir isto, o que dizer? O que pensar? Veja como, de fato, São José nos socorre, atende-nos nos momentos de desespero. É por isso que nós estamos nestes tempos, e nestes tempos atuais, redescobrindo quem é José, patrono da Igreja.
patrono da Sagrada Família, também um modelo inspirador para homens, os homens, e patrono da nossa família, e que tem sido também descoberto pelas mulheres, porque o quanto amam suas famílias as mulheres. É por isso que recorrem àquele que é o patrono das famílias. O quanto desejam as mulheres um bom homem como São José, sobretudo cheio de virtudes, virtudes estas que nós estamos conhecendo aqui nestes dias todos de preparação à sua grande festa. Meu Deus, que homem é este, não é? A casa de Nazaré, formada por Jesus, Maria e José, era também uma casa pobre, mas digna. Por isso, viver a pobreza não tem nada a ver com o desleixo, a sujeira, o descuido, mas com o cuidado de não viver uma corrida desenfreada para os bens materiais, como se esses fossem as coisas mais importantes a serem buscadas e a se preocupar, ou com a preocupação da busca do luxo, ou com o comportamento de não se abrir a mão de nada que tire o prazer, o conforto, o comodismo. José aceitou e viveu a pobreza não apenas com a privação dos bens materiais, mas também, por amor, ele aceitou a efetiva pobreza que lhe foi pedida em relação à fecundidade de Maria. Ele não reivindicou sua legítima prerrogativa, seu direito de esposo sobre a sua esposa, porque ele sabia que ela pertencia totalmente a Deus, na sua alma e no seu corpo. Até nisto José viveu uma grande pobreza. Mas você percebeu uma coisa? Também no relato da história da Josefina, quando se vive uma grande pobreza, somos visitados pela grande riqueza de Deus. Quando se está num estado de pobreza, aquela hora se torna também ela privilegiada para a visita da grande providência de Deus, que pode mudar a nossa vida e encher-nos de uma riqueza digna. Não é vergonhoso ser pobre? Não é um mal ser pobre? Ser pobre e buscar a Deus em meio à pobreza é um caminho de sabedoria e da prosperidade que vem de Deus. Aproveitemos, gente, a nossa pobreza como a matéria-prima, a nossa pobreza humana, física, material. Aproveitemos esta pobreza para alcançarmos as grandes riquezas que Deus tem para nós, que podem ser das mais diversas formas de riqueza: física, material, virtuosa, espiritual. Quando se experimenta a pobreza e nela vivemos com Deus, todas as riquezas tornam-se alcançáveis a nós. É isso que São José nos ensina. Não se maldiga, não maldiga o seu estado, não se desespere neste estado, mas como a menina Josefina, o que fazer? Desempregada, faltando comida em casa, o pai doente, o que fazer? Confie-se a São José. Confie-se a São José. As abundâncias de Deus chegarão até você, à sua casa, aos seus. São José, rogai por nós. E para concluir o nosso dia de preparação, reze comigo a oração ao humilde São José. Rezemos assim, se puder, repita comigo. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes feliz em servir a Jesus e Maria com o fruto do vosso suor. Alcançai-me a graça de amar o meu trabalho como um dever, procurando
procurando cumprir sempre a vontade de Deus. Amém. A gente termina o encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa preparação para o grande dia da festa de São José. Justo esposo e pai, conduzir minha família, São José me abençoai. Meu São José, seu nosso protetor, e nas nossas necessidades, seu nosso provedor. Foste escolhido para ser pai do Deus menino, e o acolheste prontamente como teu. Deus Pai confiou em tuas mãos ao teu cuidado